a tomada de consciência é algo que vai vir dos mais variados, das mais variadas experiências. Então, o que é importante? Eu tenho certeza que muita gente que está aqui hoje está refletindo sobre o que nós estamos conversando. E aí você vai falar, mas aqueles que deveriam estar não estão. Mas aqui nós temos multiplicadores. E o que vai dizer isso? A própria sociedade. Porque esse profissional que hoje está cheio de aluno, e que de aluno iniciante, uma hora vai se esgotar esses alunos iniciantes. E o que vai acontecer? Ele vai sair do mercado. Ele não vai conseguir se sustentar dentro desse mercado. E assim vai, sucessivamente. Então, quem que vai ficar no mercado? O mercado vai se tornar cada vez mais sofisticado, e no sentido do quê? Cada vez mais o mercado vai exigir alguém com melhor qualificação. E vamos insistindo, e vamos insistindo. Não é um trabalho de 1 ano, não é um trabalho de 10 anos, é um trabalho de gerações. Não sei se o senhor professor se incomoda de o senhor não usufruir desse movimento que o senhor está fazendo agora. Mas talvez aconteça isso. Mas a próxima geração vai, com certeza, nem ser grata, porque nem sabe o quanto que o senhor fez. Mas não sei se o senhor se incomoda com isso, porque eu acho que o mais importante é a efetivação de um ideal. E esse, eu tenho certeza que os seus filhos, aqueles que estão em volta, vão poder reconhecer perfeitamente. Então, eu acho que insista, porque é muito importante que, da mesma forma que nós continuemos a trabalhar com mais consciência, nós possamos criar um movimento, que é esse movimento que nós já estamos criando. Obrigado pela oportunidade, Léo. Meu nome é Thiago, sou professor de Kung Fu, e aluno da Uniban ABC. E eu gostaria de considerar assim, todas as perguntas anteriores, e considerando a explicação que o senhor deu agora. E a minha questão é algo que, assim, que me incomoda há muito tempo. É a seguinte, como que o senhor vê a resistência tanto das escolas mesmo, assim, principalmente nas escolas, de aceitar a implantação da arte marcial, e visto que a arte marcial tem muito assim aquele ato de querer levar tudo tradicionalmente, entendeu? Eu não sei se eu consegui explicar corretamente. Porque até assim, muitas coisas a escola não quer que seja feito, mas a arte marcial exige porque é uma tradição que deve ser seguida. Como que o senhor vê essa resistência? Obrigado pela pergunta. Uma coisa que eu acho fundamental nós refletirmos aqui, eu acho que todos nós já tivemos essa experiência corporal. Quando o iniciante, você vai fazer um movimento com o iniciante, que primeira coisa você repara? Que existe uma resistência, não é? Ele fica duro, ele não relaxa, ele não solta, ele não se deixa levar pelo movimento. Por quê? Porque a resistência é um sinal de fraqueza, é um sinal de insegurança, é um sinal de pobreza. Por isso que nós somos resistentes, porque se nós realmente confiamos naquilo que nós estamos falando, e quando nós estamos falando de tradição, essa checagem constante que nós devemos fazer, não é uma aceitação cega, é uma aceitação que depois é sucedida de uma análise, de um estudo, concorda comigo? É claro, quando a primeira fase de um aprendizado é a aceitação. Eu tenho que falar para o meu filho, olha, você vai acordar esse horário, vai escovar dente, vai lavar o rosto, não é isso? Depois você vai tomar café, nessa ordem. Geralmente faz ao contrário, né? Aquela coisa toda, é nessa ordem. Toma um banho, aí depois você vai para a escola e assim por diante. Depois ele vai vendo a importância disso. O que acontece muitas vezes é que nós temos uma ideia muito errada da tradição. Eu lembro que quando eu morava com o meu mestre lá em Chinatown, em Nova York, um dia apareceu um grande diretor de cinema, uma pessoa que inclusive participou do Festival de Cannes, ganhou no Festival de Cannes, é uma pessoa um chinês muito culto,
E ele olhou para mim e viu eu naquele entusiasmo, né, de seguir a tradição chinesa, aquela coisa. Para quem não sabe, eu sou descendente de japonês, isso, né? Sou brasileiro, descendente de japonês, e estava lá, né? Então sabe aquele brasileirinho japonês lá, né? Na China, aquela coisa, Chinatown, aquela coisa. O chinês olhou para mim e perguntou assim: Léo, você sabe por que a cultura chinesa tem tantos séculos? Eu falei: não, porque ela muda sempre. Quer dizer, abre sua cabeça, meu querido. Porque se você quiser fazer aquele negócio, sabe, igualzinho, você não vai entender o que é cultura chinesa. Você quer entender tradição? Entenda que essa tradição, ela está mudando sempre. A China é o único país comunista que tem uma política econômica capitalista. Você vai entender um negócio desse? É só chinês para fazer um negócio desse. Só que faz um diferencial violento. Por quê? Que tradição que ele está seguindo? Da amoldação, da adaptação, de seguir o fluxo. E isso que é a grande tradição que nós ignoramos. Porque a gente acha que a tradição é ficar seguindo aqueles costumes, né, que serviram para um determinado momento, mas lembre o seguinte: a solução de hoje é o problema de amanhã. É muito ingênuo achar, eu encontrei a solução. A gente vê muito isso na propaganda de empresas, né? Soluções inteligentes, é solução não sei o quê, e solução de não sei o quê. Pois bem, a solução de hoje é o problema de amanhã. Então não fica falando de solução, que é muito ingênuo. Eu acho que a única coisa que nós temos que entender é justamente essa transformação. Então, quando existe essa resistência, ela é normal. E nós temos que fazer o quê? Não bater com mais força, porque senão vai ficar mais resistente ainda, não é? Quando a pessoa já está o que você faz? Relaxa, né? Vamos fazer de um outro jeito para que a pessoa possa entender. Então, é isso que nós temos que ver. Primeira coisa, temos que entender por que o outro está resistindo. Qual que é o medo que ele tem? Mas como medo? Ele é o grão-mestre interplanetário do não sei o quê? Não me interessa. Esse grão-mestre interplanetário também tem medo. Como todo ser humano. Então nós temos que entender esse medo dele. Por quê? Porque ele tem medo de perder o poder. Porque não é fácil ser grão-mestre interplanetário. Imagine você viajar todos os planetas para ensinar arte. Então ele tem o ônus dele. Ele tem os medos dele. Ele tem o fardo dele. E nós temos que entendê-lo. Entendendo assim, nós vamos entender melhor por que os pioneiros que vieram para cá, os mestres pioneiros, cometeram tantos equívocos. Porque eles tinham fardo que muitas vezes não estavam preparados. Eram jovens como eu, de 25 anos de idade, que já eram mestres, eram reconhecidos por não sei quantas pessoas. Por quê? Porque tinham o olhinho puxado e falava português, né? Entendeu? E ele já era considerado mestre muitas vezes. Da mesma forma que se você for lá para o Japão, não hoje, né? Porque hoje o japonês joga melhor futebol que muita gente aqui. Entendeu? Você vai falar, você é brasileiro, então sabe dançar samba, sabe jogar capoeira e sabe jogar futebol, né? E talvez você não saiba nenhum dos três. Não é isso? Então nós temos que tomar muito cuidado com esses estereótipos e entender a fragilidade da natureza humana, a fragilidade de um ser humano. E que não quer dizer que ele é débil, que não quer dizer que ele não possa ser vitorioso. Entendendo a nossa fragilidade, nós vamos entender melhor como alcançar a vitória. Luta e vitória são coisas totalmente diferentes. E nós estamos aqui para ser vitoriosos, não para lutar. Mas para ser vitorioso dentro de uma vitória legítima, que esse que é o grande desafio. Como vencer legitimamente? Quando que um golpe é legítimo? Quando o outro permite. Se o outro não permitir, esse golpe ele vai ser sempre usurpador. Então como que o outro permite? Porque ele não tem consciência do que está acontecendo e vai aceitar esse movimento. Então a vitória, ela foi legítima. Esse é o caminho das artes marciais. Eu queria agradecer, eu tirei aqui foi tirado aqui também, né? Quem tira é tirado. Eu tirei o professor Daniel, fui tirado agora aqui também, né? Essa é a essência da vida. Eu queria agradecer a oportunidade e também convidá-los, porque eu tenho muito interesse em criar um grupo de estudo de artes marciais interdisciplinar, não é uma modalidade ou outra modalidade, para nós discutirmos esses assuntos, nem que for virtualmente. Então, por favor, entre em contato com o professor Walter, que tem inclusive, né, uma conexão muito importante, que é o grupo de lutas e artes marciais esporte e combate na Universidade de São Paulo,
que é liderada pelo professor Emerson, tá? Porque vale a pena nós continuarmos nos reunindo, né, para que nós possamos discutir esses assuntos que dizem respeito a nós, tá ok? Obrigado pela oportunidade, obrigado, professor Walter, pela essa oportunidade que foi me dada. Espero que eu não tenha perdido o tempo de vocês, tá? Tenham um bom dia.